O Almirante Gouveia e Melo comparou André Ventura ao Senhor do Bigode. Nem sei se posso dizer o nome deste senhor no YouTube, por causa, enfim, vocês já vão ver na imagem a seguir, mas é uma evidência que o Almirante Gouveia e Melo diz que a imigração é um bode expiatório de André Ventura e que ter um cartaz a dizer que isto não é o Bangladesh é xenofobia pegada e direta. E, portanto, vamos ver esta intervenção do Almirante Gouveia e Melo. Não está por vídeo, está por escrito e faremos uns comentários. Ora, como eu dizia, Gouveia e Melo diz que Ventura entrou num corrupio de racismo que lembra Hitler. Faz-me lembrar o sistema hitleriano que arranjou um bode expiatório que era os judeus na altura. E agora estamos a tentar arranjar outro em Portugal. O Almirante Gouveia e Melo, enfim, eu até compreendo, é uma figura que até me parece, dados estes comentários, limitado intelectualmente, mas que não pode dizer num dia que André Ventura quer o retorno do Estado Novo e depois dizer que faz lembrar o regime hitleriano, porque são objetivamente dois regimes com naturezas diferentes e não ouça as minhas palavras, ouça as palavras da sua referência política, Mário Soares, que dizia Salazar não era fascista e, portanto, objetivamente não era um regime da mesma natureza. Desde logo filosófica, Salazar era profundamente católico e, portanto, são duas coisas que não são comparáveis, os princípios de vida, desde logo a ideia de que a autoridade máxima na vida era o Estado e era Hitler. Salazar não acreditava nisso, apesar de ter objetivamente as suas posições sobre o Estado, acreditava que a autoridade superior a Salazar era Deus e, portanto, Hitler não via a coisa dessa forma. Logo aí mudamos completamente a natureza do Estado da Alemanha Nacional Socialista e de Portugal. Mas não me ouça a mim, ouça a sua referência política que dizia que Salazar não era fascista. O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo acusou esta segunda-feira, 27 de outubro, André Ventura de ter entrado num corrupio de xenofobismo e racismo que faz lembrar o sistema hitleriano que usou os judeus como bode expiatório. O Dr. André Ventura entrou num corrupio de xenofobismo e de racismo porque é essa a palavra certa que mostra a tal intolerância que a democracia não deve tolerar. Eu acho que a democracia também, a expressão do voto popular, também não deve tolerar quem não se manifesta sobre o que é ideologicamente e politicamente. O Almirante Gouveia e Melo passa as entrevistas inteiras, seja no Now, seja na SIC Notícias, seja na CNN, não se define ideologicamente, gaba-se de ter sido bem sucedido a gerir uma operação logística, como se isso justificasse a sua presidência da República, e anda para aqui a dar lições de tolerância às pessoas, a tentar agradar a gregos e a troianos, como se costuma dizer, e ninguém sabe o que o Almirante Gouveia e Melo é ideologicamente, porque nem o próprio se define. Estar entre a social-democracia e o socialismo não é absolutamente nada. Para Gouveia e Melo é possível não concordar com uma imigração de portas escancaradas, com a qual também não concorda, sem se definir pela cor ou pelos trajes quem são as pessoas que devem ficar em Portugal ou não. O André Ventura não referiu a cor de pele em parte alguma e desafiava já agora o arauto da democracia e da verdade a dizer quando é que André Ventura mencionou que a cor de pele era um critério para a expulsão de alguém em Portugal, e desde logo os trajes podem sim definir a presença de uma pessoa ou não em Portugal, e a razão é muito simples. Quem acredita que uma mulher deve ser obrigada a utilizar uma burca anulando a sua identidade e a sua pessoa, não tem que estar em Portugal. E, portanto, se o traje significar objetivamente anulação da mulher, eu acho sim que deve caracterizar quem fica e quem sai, e, portanto, as coisas são o que são. O Almirante Gouveia e Melo, mais uma vez, em cima do muro, não se sabe definir sobre nada. Questionado sobre cartazes de André Ventura dirigidos a comunidades específicas do Bangladesh e de etnia cigana, o candidato presidencial considerou que esse tipo de comunicação é racismo puro e duro. Não é racismo puro e duro se estiver fundamentado na realidade. Desde logo o facto, enfim, dizer-se que Portugal não é o Bangladesh não é uma forma de preconceito. Podia-se dizer que Portugal não é o Brasil, que Portugal não é outro país qualquer, portanto isso não é preconceito, é uma evidência, quer dizer, não dizer-se que se despreza alguém porque é do Bangladesh é uma coisa, dizer-se que Portugal não é o Bangladesh é outra completamente diferente, e portanto não sei o que é que diziam os cartazes sobre a etnia cigana, portanto não vou comentar, não conheço o cartaz, portanto não tenho nada a dizer sobre o assunto, mas o Almirante Gouveia e Melo diz que é racismo puro e duro. Faz-me lembrar o sistema hitleriano que arranjou um bode expiatório que era os judeus na altura, e agora
estamos a tentar arranjar em Portugal outro bode expiatório. Os portugueses misturam-se com todos os povos do mundo, navegaram por todo o mundo, é um povo que tem mundo, é um povo que tem perto de metade da sua população emigrada noutros países, portanto é preciso um bocado de bom senso sobre o que nós dizemos sobre determinado tipo de matéria. Isso é um problema. Portugal ter várias pessoas espalhadas por outros países é um problema porque nós conseguimos manter cá. Separamos famílias de portugueses para dar benefícios a outras pessoas. Separamos famílias de portugueses porque procuramos dar condições de habitação a pessoas que não têm que estar cá. Os portugueses neste momento estão lá fora a ter restaurantes, estão lá fora a trabalhar na construção, estão lá fora a entregar comida. Podiam estar cá a fazer esses serviços. Ou de repente os portugueses têm medo de trabalhar, porque é esta a tese do Almirante Gouveia e Melo. Não temos mão de obra, não temos natalidade, então vamos importar pessoas de fora. E que tal percebermos que a mão de obra sempre esteve à nossa disposição se estivermos disponíveis para não pagar salários semi-escravos? E que tal percebermos que a natalidade está ao nosso alcance porque os portugueses continuam a ter filhos lá fora, só que cá só saem de casa perto dos 30 para pagar 700 euros por um T0 na Amadora. As pessoas têm que meter as coisas na cabeça como elas são. Não há cidade que sugue tanta percentagem do salário como Lisboa para pagar uma renda. E o Almirante acha que isso não diz nada sobre a possível formação de famílias em Portugal. Que família é que se forma se não tiver uma casa, Sr. Almirante? Porquê que um português haveria de aceitar trabalhar na restauração em Portugal se andam a pagar salários abaixo do mínimo a pessoas que vêm cá ser exploradas, enquanto que os portugueses conseguem ter restaurantes famosíssimos no Luxemburgo e trabalham lá tranquilamente sem andar a cometer crimes, etc. Os portugueses têm restaurantes famosíssimos no Luxemburgo. É importante que isto se diga. E, portanto, se são famosíssimos no Luxemburgo, porque é que não poderiam estar cá? Fica essa pergunta, por exemplo. O candidato presidencial chegou a dizer ainda que andou a espalhar desinformação e a pôr na sua boca falsidades sobre a lei de estrangeiros, disseminando-as depois nas redes sociais, criando uma ideia que não corresponde à verdade. Ai, corresponde sim, senhora. Desde logo, sobre aquilo que disse em relação a ser uma discriminação ou não. Porque o Almirante acabou por dizer que um imigrante que chega cá ao fim de 10 anos é tão português como nós. E, portanto, depois de dizer isso, disse que a lei de estrangeiros retirar a nacionalidade a uma pessoa que a adquiriu ao fim de não sei quantos anos seria uma forma de destratar duas pessoas iguais, portanto, o português e a pessoa que adquiriu a nacionalidade perante a lei, visto que perante a lei têm as mesmas obrigações e, portanto, têm que ter os mesmos castigos e como não retiramos a nacionalidade a um português de origem, temos que retirar a nacionalidade a outro. Portanto, tem que haver tratamento igual. Disse que havia tratamento igual e que era uma forma de discriminação. Não o disse nestas palavras, mas disse-o de outra forma. Eu até publiquei esse vídeo nas histórias do meu Instagram. Quem me segue por lá sabe o que foi dito. E, portanto, o Almirante Gouveia e Melo pode ter feito as declarações e agora querer fugir com o rabo à seringa, como se costuma dizer. Mas ao menos assuma o que disse. Tenha a coragem de se definir politicamente, visto que as poucas vezes que se definiu politicamente caiu nas sondagens, sabe Deus porquê, não é? E portanto deve querer continuar a obra de Mário Soares, que é destruir este país. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.